agradecer à Igreja Batista Permanecer, representada pelo irmão Milton, Maurício, para os íntimos Jefferson, ao pastor Elias, que está viajando, nossa gratidão por nos ajudarem a realizar essa conferência. E amanhã essa conferência estará na Igreja Presbiteriana do Núcleo Bandeirantes. Então, os tópicos serão os mesmos, haverá apenas um tópico diferente, porque a Dani não vai poder falar nessa conferência no Bandeirantes, e Jordan vai tratar também sobre a raiz do pecado sexual. Então essa é a única palestra que vai ser diferente lá. Você pode convidar seus amigos que moram ali pelo Plano Piloto, Guará, Bandeirantes, é mesmo Taguatinga. Ela é gratuita, lembre-se que ela é gratuita, então todos serão bem-vindos. Okay? Começa amanhã. Que vai ser amanhã. Amanhã o Jordan vai dar o testemunho dele novamente e vai falar sobre a raiz do pecado sexual. Ok? Também quero agradecer a todos que colaboraram, alguns irmãos ofertaram para a passagem do Vitor. Ele vai ficar 6 meses lá no Pure Life Ministries, ajudando a traduzir o material do ministério para o Brasil. O pastor Steve Gallagher o convidou, o ministério vai dar todo o suporte para ele lá, mas as passagens cabem a nós. Então, tão logo a gente consiga levantar o dinheiro da passagem dele, ele será enviado para lá. Há muita coisa para ser traduzida, vídeos que eles têm produzido no YouTube, o próprio material de aconselhamento para aqueles que não podem ficar internados, há muita coisa. Então, aos que fizeram essa oferta, meu muito obrigado. Se você ainda sentir direção de Deus de fazer essa oferta, fique à vontade, deixe Deus te usar. E não esqueça também, se você puder, abençoe esse ministério do pastor Marquinho. Ajude, dê uma oferta. Às vezes, uma oferta, pastor, cara, qualquer 10, 20 reais que você tem é oferta. E isso com certeza vai fazer diferença para comprar esses instrumentos, para abençoar essas crianças em estado de vulnerabilidade. É esse o termo, Marquinhos? Em estado de vulnerabilidade. E quando estreia o programa na TV, Marquinhos? 7 de dezembro, TV, Rede TV, sábado, 8 horas da manhã. O pastor Marquinhos está começando um programa na TV, 2 vezes no mês. Eu vou deixar uma... Não, todo sábado vai ter o programa. Eu estou dizendo que 2 vezes por mês eu estarei lá deixando uma palavra, para os telespectadores. Toma, é forte. É muita heresia. Ok, eu quero nesse momento trazer uma palavra de Deus aos pais sobre esse assunto do homossexualismo. Eu quero orar com você primeiramente. Vamos buscar ao Senhor mais uma vez. Pai, te agradecemos de todo o coração por tudo aquilo que o Senhor tem ensinado aos teus filhos neste lugar. Pedimos que graciosamente teu Espírito nos encontre nessa palavra e que o Senhor ajude aos pais aqui presentes na instrução do coração dos seus filhos para que não se percam nessa área tão difícil e complexa da vida que é a sexualidade. Em nome de Jesus eu suplico ao Senhor misericórdia. Amém. Eu quero começar essa palestra primeiramente falando para você sobre como eu me envolvi com o homossexualismo. Mas é diferente do Jordan e da Dani. Eu não me envolvi sendo homossexual. Então é importante isso ficar claro. Eu estava uma vez num bate-papo em São Paulo e um pastor amigo meu, Paulo Tavares, era um bate-papo teológico, e aí ele começou a entrevista comigo nesse bate-papo com essa pergunta: e aí, conte-nos como você se envolveu com o homossexualismo. E aí foi uma gargalhada só. Mas de fato, eu acabei me envolvendo com essa área. Há 18 anos eu trabalho como conselheiro bíblico. Já fui um conselheiro integracionista, que tentou associar
psicologia e aconselhamento bíblico. E quase fui um psicólogo. Eu estudei psicologia há 2 anos, quando Deus me permitiu compreender que aquilo que eu queria de fato, ajudar pessoas, só seria efetivo por meio do aconselhamento bíblico. Porque o aconselhamento bíblico é o único que lida não apenas com o comportamento. Eu não tenho interesse de ver o meu aconselhando com um comportamento diferente. Eu quero ver o meu aconselhando com o coração transformado. Porque ele pode até ter um comportamento diferente, mas o comportamento diferente o levará ao inferno do mesmo jeito. Mas se ele tiver um coração transformado em Jesus, não somente o seu comportamento muda, mas a sua vida eterna está garantida. Então foi ali nessa época que eu comecei então a me dedicar ao aconselhamento bíblico. Em 2012 eu estive na conferência anual da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Participei do primeiro módulo. E olhando os módulos do curso, eu vi que no terceiro módulo, que seria 2 anos depois, havia um módulo chamado Como Aconselhar Homossexuais. E no momento que eu vi esse assunto, o meu coração ardeu. Deus falou diretamente ao meu coração que eu precisava me preparar sobre esse assunto, porque esse seria um dos assuntos mais difíceis da igreja nas próximas gerações. E apesar de trabalhar muito tempo com aconselhamento bíblico, eu nunca tinha lidado com homossexuais no aconselhamento bíblico. Nunca havia chegado nenhum homossexual para que eu os ajudasse. E como Deus colocou isso no meu coração, eu decidi buscar ajuda para saber como ajudar homossexuais. Então eu procurei o professor da ABCB naquele módulo sobre esse assunto e pedi para ele vir em 2013 a Brasília para dar um treinamento para conselheiros bíblicos. E ele não podia vir porque ele estava fazendo doutorado nos Estados Unidos e estaria para lá e não podia vir. Então eu procurei uma outra conselheira bíblica que tem um grande ministério com homossexuais no Brasil, e ela também não podia vir porque onde ela trabalha é um hospital público em São Paulo, onde ela tem levado muitos homossexuais a Jesus. E o movimento LGBT, inclusive, já fez denúncia contra ela, saiu na Globo, dizendo que o governo pagava para ela curar gays. E o diretor do hospital, Emílio Ribas, saiu em defesa dela e dizendo que ela não seria removida de lá, até porque ela fazia aquele trabalho voluntário. Ela nunca recebeu um único centavo do governo para fazer isso. Então, devido a essa pressão do movimento LGBT, ela me pediu perdão e disse: não posso te ajudar dando esse treinamento. E então, eu geralmente sou assim: se eu não consigo a ajuda que eu preciso, eu vou atrás. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar esse assunto, comecei a me envolver com leituras de todas as gamas dessa questão homossexual. Leituras médicas, psicológicas, comportamentais, leituras de genética, fisiológicas, aconselhamento bíblico. Eu comecei a ler absolutamente de todas as áreas, apologética sobre o problema da agenda gay. E em 2013 eu tive a minha primeira experiência, o caso da Dani. Foi interessante que depois de ter lido muito sobre esse assunto, esse foi o primeiro caso que chegou. E a história da Dani foi a minha inspiração para ajudar homossexuais. Hoje eu tenho atendido em aconselhamento apenas 2 tipos de pessoas: pessoas com transtornos mentais, chamados transtornos mentais, e homossexuais, onde nós temos mais dificuldade de formar conselheiros. Nós temos uma equipe muito bem treinada para ajudar em diversas outras áreas, mas essas 2 áreas são bem difíceis de treinar, e por isso nós estamos fazendo essa pós-graduação em doenças mentais a partir do ano que vem, tentando multiplicar o número de conselheiros que sejam capazes de lidar com casos de transtorno bipolar, transtorno da personalidade borderline, síndrome do pânico, esquizofrenia e por aí vai. Pois bem, foi esse tempo de pesquisa que suscitou em mim uma questão bem interessante. Como se forma o comportamento homossexual? De onde ele vem? Biblicamente, todo comportamento homossexual está atrelado ao desejo. Jordan ontem e hoje mencionou que um grande engano que os homossexuais têm é confundir o que eles sentem
com a identidade deles. Biblicamente é exatamente esse o problema. Eu estou escrevendo um livro sobre como aconselhar homossexuais. O pastor Steve Gallagher me ofereceu em 2017 3 meses lá nos Estados Unidos para poder escrever esse livro. Eu comecei a escrever lá, mas não deu tempo de terminar e tive que ficar só 2 meses porque tive o casamento da Dani. E esse é um ponto que eu tenho trabalhado nesse livro, que as pessoas precisam entender, que não existe de fato, à luz da Bíblia, a pessoa gay, a pessoa homossexual. A Bíblia não reconhece essa identidade. Todas as vezes que a Bíblia fala disso, ela fala no sentido do desejo que opera no coração. Então eu tenho dito aos meus aconselhandos homossexuais que se eles aceitam a identidade, eu não posso fazer nada por eles. Porque se é a identidade não pode ser mudada. É a identidade. Agora, se eles entendem o que a Bíblia está dizendo, que é desejo, então para o desejo há esperança. Existe redenção para os sentidos, que inclusive está na palestra do Paulo Tavares, na nossa conferência sobre sexualidade, essa palestra sobre como redimir os sentidos. Até aqui tudo ok, o desejo está lá, mas a grande questão é, como é que esse desejo operou no coração do homossexual? Como é que esse desejo acabou se manifestando, já que isso não é normal, não é natural? Esse é um ponto interessante. E que pais precisam entender de cara. Muitos pais que me procuram com filhos com trejeitos femininos, chegam para mim, me falam dos seus filhos com trejeitos femininos e dizem: pastor, mas desde que a gente percebeu, desde que ele tinha 2 anos, 3 anos, ele já tinha esses trejeitos femininos. E a pergunta em seguida é: então ele não é gay por natureza? Ele não nasceu gay? É interessante que as pessoas continuam acreditando nisso. Quando pais chegam a esse estado, a primeira coisa que eu preciso dizer a esses pais é que eles precisam primeiro aprender a pensar biblicamente. Pais precisam aprender a pensar biblicamente todas as coisas, inclusive sobre seus filhos. Se a Bíblia não reconhece a identidade homossexual, se a Bíblia fala do homossexualismo como esse desejo operante, então pais não podem assumir esse discurso social de que a pessoa nasceu gay. Até porque há um outro problema. Durante o meu tempo de pesquisa, eu fui obrigado a procurar as pesquisas genéticas sobre esse assunto. Li muita coisa, até que eu cheguei num livro que eu estava desconfiado também. Lembra que eu falei outro do livro do Gallagher, Graça Editorial? Eu disse, Graça Editorial. E aí eu duvidei que o Gallagher fosse um conselheiro bíblico sério, até que o Paulo Tavares disse assim: você tem que ler, esqueça o seu preconceito. Isso serviu para quando eu achei um livro de um geneticista. Esse livro chama-se Nascido Gay? É uma pergunta. O grande problema para mim é que esse livro foi publicado por Silas Malafaia, Central Gospel. Então eu tenho muita dificuldade de acreditar que o Malafaia consiga distinguir bem essas questões. Até porque a pegada dele é muito agressiva de apologética. E eu realmente não quero, e não faço apologética. Eu quero ajudar o homossexual. Então, quando eu vi esse livro, eu fiquei meio assim. Aí eu fui ler o histórico, o currículo do autor. Ele coloca lá que o cara é geneticista, não sei o que, PhD em genética. E eu fui procurar no Google, e realmente, Dr. John Tay é uma das maiores autoridades no mundo em pesquisa genética. E aí eu fui e comprei esse livro. Esse livro de John Tay, ele repassa, não tem citação bíblica, tem nada. Ele é um médico geneticista, PhD em genoma humano. Ele repassa 20 anos de absolutamente todas as pesquisas genéticas feitas. Uma por uma ele vai dizendo como foi feita a pesquisa, como foram coletados os dados, como foram interpretados e a conclusão. E a conclusão em todas
todas as pesquisas genéticas dos últimos 20 anos é que ninguém nasce gay. Ninguém. No final do livro, Dr. John Taylor então tenta responder: então por que pessoas manifestam comportamento homossexual? E a resposta, segundo ele, é muito simples. Aí ele aponta para a pesquisa de um homem que coordenou durante mais de 20 anos a pesquisa sobre o comportamento homossexual na psicologia. Dr. Joseph Nicolosi, que é autor desse livro. Ele é autor de vários livros. E Nicolosi passou mais de 20 anos estudando com a equipe dele, há uma equipe nos Estados Unidos chamada NART, que é uma associação de pesquisa sobre o homossexualismo. E deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Eu estou falando de homossexualismo porque esse é o termo correto. Não é homossexualidade. Quando Jean Willis, o deputado Jean Willis, me processou, eu tive que responder no Ministério Público pelo curso que eu estava dando de treinamento de conselheiros bíblicos para homossexuais. O promotor público me questionou se eu não estaria insinuando com a palavra homossexualismo que isso era uma doença. E antes de ir para essa audiência com o promotor, eu estudei um pouco o currículo do promotor. Eu fui para a internet procurar quem era o promotor que ia me julgar. E eu vi que ele era um homem estudado. Então você tem que saber jogar às vezes com as palavras. Quando ele falou isso, eu olhei para ele e disse: doutor, o senhor é um homem estudado. E o senhor sabe que o pós-fixo grego ismos não se refere à doença. Ele na verdade não sabia nada, porque ele não sabe grego. Mas ele tinha duas opções: assumir a ignorância diante de mim ou fingir que sabia. Assumir a ignorância o promotor nunca vai fazer. Então eu disse: o senhor sabe que o pós-fixo grego ismos se refere ao estilo de vida dele. Por isso nós falamos de cristianismo. Nós não estamos dizendo que os cristãos são doentes. Nós falamos de islamismo. Eu não estou dizendo que os muçulmanos são doentes, apesar de que no meu coração eu acho que tem um bando de doentes. Marxismo, também eu acho que tem um bando de doentes, mas se refere ao estilo de vida segundo Marx. O grande problema é que você pegou a palavra alcoolismo para dizer que era doença. Não, é o estilo de vida do alcoólatra. É isso que a palavra significa. E quando eu digo homossexualismo, é o estilo de vida do homossexual. E aí ele olhou para mim: o senhor tem razão, é verdade isso. Ok, ele podia assumir a ignorância dele, ou ele podia concordar comigo. Então eu sempre vou usar o termo homossexualismo, porque esse é o termo certo. Homossexualidade é um termo absurdo para a língua portuguesa. Ele não existe à luz da filologia da língua portuguesa. E depois os próprios teóricos do movimento gay mudaram até de homossexualidade para agora homoafetividade. Eles estão tentando achar um termo que traduza melhor. Ok, feita essa observação. Então, o Nicolosi trabalhou muito com isso. E no livro de John Taylor, no final do livro, ele diz: o que é que nós sabemos sobre o comportamento homossexual de fato, já que não existe código genético nenhum nisso e ninguém nasce gay? É que o comportamento homossexual é um comportamento aprendido. Simplesmente isso, aprendido. Passada essa pesquisa dele, não tem um mês e meio atrás, saiu a mais nova pesquisa, e essa foi a maior pesquisa, uma pesquisa global. Ela incluiu todos os continentes, milhares de homossexuais no mundo todo, milhares. E a conclusão foi: ninguém nasce gay. É um comportamento aprendido. Quem publicou isso? Revista Nature. Se você nunca ouviu falar da revista Nature, ela é a mais importante revista científica do mundo. As conclusões científicas mais importantes do mundo
são publicadas nessa revista. E está lá, inclusive, eu lembro que quando saiu, eu li o texto, a matéria em inglês na Nature, e muitos traduziram para o Brasil. Inclusive o Malafaia aproveitou para bater pesado e divulgar o livro dele de novo. Para dizer, estou falando isso há muito tempo. Ok, o fato é esse. Ninguém nasce gay. Então, quando pais me procuram pedindo ajuda com seus filhos, que na infância eles percebem algum trejeito feminino, eles precisam de cara aprender uma coisa: tirar da mente essa mentira diabólica de que seu filho nasceu daquele jeito. Seu filho não nasceu daquele jeito. Uma outra coisa que pais precisam entender biblicamente: a diferença entre o que a Bíblia chama de homossexualismo, o desejo homossexual, e os trejeitos femininos não são a mesma coisa. Os trejeitos podem levar ao desejo homossexual, não quer dizer que levarão. Ok? Porque se você pensar, a sexualidade ela não é despertada na criança até a puberdade. Como é que uma criança de 4, 5 anos pode ser homossexual se ela sequer sabe o que é sexo? Como é que ela pode ser gay desde a infância se isso está atrelado ao desejo sexual e até a puberdade? A menos que ela tenha sido abusada, ela não sabe o que é sexo. E mesmo abusada, o grande problema é a confusão que isso cria na cabeça dela, porque ela não sabe exatamente o que é aquilo. Então, separe essas coisas. Você que é pai, se porventura você está vendo trejeitos femininos no teu filho, isso não é a mesma coisa de homossexualismo. Pois bem, isso tudo então me levou a uma questão: se são comportamentos aprendidos que vão desenvolver o desejo homossexual, de onde eles aprendem? Qual é a fonte dessa observação, desde a infância, que abrirá as portas para que essa criança, no futuro, seja homossexual? Então eu continuei, eu tinha uma tese particular sobre esse assunto, por causa da minha leitura bíblica, mas eu queria entender um pouco o que psicólogos comportamentalistas estavam observando sobre isso. E uma coisa muito interessante para mim foi descobrir que absolutamente todos, entenda, todos, sem nenhuma exceção, dos que estudaram o comportamento homossexual, todos diziam que o comportamento é aprendido a partir da figura masculina paterna. O pai é a grande referência de desconstrução da identidade de gênero. Até 1973, o homossexualismo estava contemplado no DSM. DSM é o manual que os psiquiatras usam para diagnosticar transtornos mentais. Eles não te diagnosticam mandando fazer exames. Eles ficam examinando o que você diz para eles de comportamento, acham lá na listinha dele, tem esse aqui, pá, aí já te rotula de alguma coisa. Esse é o nosso problema com os psiquiatras. Então em 73, no DSM-3, o homossexualismo estava lá relacionado como um transtorno da identidade de gênero. Antes dele ser relacionado com um transtorno de identidade, o homossexualismo era visto como um vazio da identidade do gênero. E de onde então vinha esse vazio? É interessante que, de novo, as pesquisas mais antigas que a gente tem, que eram as pesquisas daquele louco, né, maligno, encapetado, por aí vai, chamado Sigmund Freud. As pesquisas de Freud sobre esse assunto já apontavam que o comportamento homossexual não era normal. Há uma correspondência de Freud, num livro chamado Cartas de Freud,
em que ele se corresponde com uma mãe, lá na década de 40, que está preocupada com os trejeitos femininos do seu filho, e ela manda uma carta perguntando para ele se o homossexualismo era uma doença. E Freud dizia, não é uma doença, porém também não é normal. O seu filho é apenas um retardado emocional. Então não sei se isso era uma palavra de consolo que ele tentou dar para ela, mas o que ele estava dizendo não era normal. E então ele mostrou que tudo que ele vinha pesquisando sobre esse assunto apontava para essa figura paterna totalmente desconstruída na identidade do menino. De Freud até as pesquisas mais recentes, todas apontam para essa figura do pai como a figura-chave da desconstrução da imagem do menino. Esse livro de Nicolosi, infelizmente nós não temos para vender a você, é o melhor estudo, até porque ele era o maior estudioso do comportamento homossexual. Joseph Nicolosi literalmente mudou a vida de milhares e milhares de homossexuais através do que eles chamam de terapia reparativa comportamental. Mas o meu problema é aquilo que eu falei para vocês, eles podem mudar o comportamento, mas o coração não será mudado. Há muitos homens que foram tratados pelo Nicolosi deixaram literalmente de ser gays. O índice dele de conversão comportamental era muito alta, quase na casa de 90% de todos que o procuraram. Mas essas pessoas, se não tiveram encontro com Cristo, morrerão heterossexuais, indo para o inferno. Então esse é apenas o meu problema. É aqui que o aconselhamento bíblico para mim é mais importante. Mas eu não posso ignorar as pesquisas que eles fizeram sobre comportamento. Então eu selecionei algumas partes aqui, para depois te ajudar a entender algumas coisas, sobre essa afirmação da figura paterna. Observe o que é que ele diz nesse livro. O pai desempenha um papel central no desenvolvimento normal da masculinidade do menino. A verdade é que o pai é mais importante para o desenvolvimento de identidade de gênero do menino que a mãe. Ele ainda diz: mães criam meninos, pais criam homens. Ele diz mais: na infância, tanto os meninos como as meninas são emocionalmente ligados à mãe. Ele explica isso dizendo: olha, quando ela está no ventre da mãe, é natural que ela tenha um apego à mãe. Quando essa criança sai, então ela mantém esse elo com a mãe. Em linguagem psicodinâmica, a mãe é o primeiro objeto de amor. Ela satisfaz todas as necessidades primárias de seu filho. As meninas podem continuar a desenvolver sua identificação feminina por intermédio do relacionamento com as mães. Por outro lado, um menino tem uma tarefa de desenvolvimento adicional: o quebrar sua identificação com a mãe para identificar-se com o pai. Essas afirmações eu vi em todas as pesquisas que eu fiz sobre comportamento homossexual. A figura do pai, a desconstrução. Me permita mostrar mais algumas citações dele antes de eu te mostrar o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Os fatores familiares associados à não conformidade de gênero, ou seja, a rejeição do gênero que ele tem, no caso dos meninos, no estudo foram o pai dominado pela mãe. Todo homossexual cuja família não estava destruída pelo divórcio, os pais eram dominados pela mãe. Outra característica desse menino: a grande proximidade da mãe e afastamento do pai. Terceiro, uma mãe de personalidade forte. Quarto, baixo nível de identificação com o pai dele. De novo, todos os estudos que eu empreendi sobre comportamento mostraram que nós podemos esperar isso aqui. Permita-me mais algumas citações para você entender a gravidade disso. Nicolosi diz nas pesquisas que eles realizaram, entenda, essas pesquisas
São pesquisas de mais de 20 anos, empreendido por inúmeros psicólogos. Para você entender, um dos psicólogos dessa associação, Dr. Kani. Dr. Kani era o presidente da Associação Americana de Psicologia quando foi retirado do DSM a questão de que o homossexualismo era uma doença. Nicholas Kani. E Nicholas Kani tem um vídeo dele no YouTube onde ele mostra que exatamente eles retiraram porque entenderam que não é uma doença, mas era um comportamento aprendido, e que no final das contas o homossexual, consciente ou inconscientemente, aceitava aquele comportamento. Então essa equipe diz: meninos efeminados, até mais que meninos normais em relação ao gênero, precisam receber dos pais, homens, aquilo que nós, terapeutas reparadores, chamamos de 3 As. O que é que eles perceberam que os meninos sentem falta na figura paterna? 3 As: afeto, atenção e aprovação. Afeto, atenção e aprovação. Não importa quanto a mãe cubra o filho de afeto, atenção e aprovação, se o pai não fizer isso, a porta para o aprendizado homossexual estará aberta. Mais citações dessa pesquisa. Com bastante frequência, casais que procuram um terapeuta em busca de ajuda para o filho estão vivendo desarmonia em seu relacionamento conjugal. A figura do pai está sendo destruída no conflito, porque é isso que acaba acontecendo no conflito. Quer seja porque ele é machista, grosseiro, o que for, a reação natural da mãe é destruir a imagem do pai. E quando termina o conflito, ela ainda vai falar para o filho: seu pai não presta, seu pai é agressivo, seu pai é grosseiro, seu pai é não sei o quê. E ela não entende que ela está abrindo as portas do inferno do homossexualismo para a vida do seu filho. Deixa eu te dizer mais uma coisa: esses caras aqui não são crentes, ok? Esses caras não têm uma citação bíblica sequer nesse livro, é só pesquisa. Para as mulheres, nós já... não, um machista que está falando isso contra as mulheres. Entenda, qualquer livro que você lê, qualquer um, vai falar dessas questões, sobre esse assunto. A figura paterna é chave. Ele diz: vezes demais um mau casamento contribui para a confusão do filho. O conceito de masculinidade sofre quando a mãe transmite um conceito negativo do mundo masculino. Eu estou tentando ajudar uma menina, e agora quem está cuidando dela é Sandra, porque devido à minha agenda eu não estou conseguindo fazer o processo com a periodicidade necessária, então Sandra está acompanhando. Essa menina tem 14 anos, começou a sentir desejo homossexual. Eu queria entender de onde vinha isso, porque era uma coisa muito mascarada. A figura do pai estava bem mascarada, a figura da mãe mascarada, até que um dia a mãe me falou dos conflitos familiares. E aí ela me falou como a filha em casa reagia ao pai. Então ali começou a esclarecer um monte de coisa. E mais uma vez essas pesquisas se mostraram verdadeiras. Diz o Nicolosi, então, que no modelo familiar existe uma tríade maligna na formação homossexual: um pai alheio, uma mãe envolvida demais e um filho de temperamento sensível, que é outra coisa que os pais não entendem. Filhos têm personalidades diferentes. A sensibilidade do seu filho não indica homossexualismo, indica temperamento ou personalidade diferente. Hoje eu estava brincando na piscina com o meu filho Davi, Fred estava lá comigo, e olha, já respondeu lá. E Davi, ele é um garoto que desde que ele saiu da barriga da Josi,
Eu estudo personalidade, sou professor de estudos de personalidade na nossa pós-graduação. E quando ele saiu da barriga da Josi, eu acompanhei o parto, porque eu queria desde o início verificar que tipo de personalidade eu encontraria no Davi. No que ele foi retirado da barriga de Josi, eu fui acompanhando todo o processo. E depois que limparam lá na minha frente e tal, eu fui para o quarto com Josi, olhei para ela e disse assim: precisamos orar. Esse rapazinho tem uma personalidade muito forte. Ele é irado por natureza. Totalmente diferente do irmão dele, do Arthur. O Arthur é um garoto centrado, mais sensível. A sensibilidade não indica homossexualismo. Agora, pais se apavoram com isso, porque eles querem aquela figura do homem machão, durão, e não reconhecem uma masculinidade diferente no seu filho. E aí, por causa disso, eles acabam forçando o homossexualismo sem perceber na vida do seu filho, e a rejeição do filho à figura deles. Às vezes pelo comportamento, às vezes por palavras que eles não perceberam que disseram. Deixa eu te contar uma história que me ajudou a entender isso. 14 anos atrás, eu estava fazendo um curso na Universidade Luterana, no Rio Grande do Sul. Eram 2 anos de curso que eu precisava viajar ao Rio Grande do Sul, lá em Canoas. E numa dessas viagens, um amigo meu, pastor na cidade de Porto Alegre, me convidou para ficar na casa dele. Nós estudamos juntos no mesmo seminário. Eu vi as 2 filhinhas dele nascerem. Vi no sentido de que não estava no hospital, não sejamos fundamentalistas e tomar o pé da letra. É que elas nasceram, moravam no seminário. Eu vi essas menininhas crescerem. A última eu não consegui ver crescer porque a gente formou e fomos embora, cada um para um canto pastorear. E quando eu cheguei em Porto Alegre, vi as 2 meninas dele, fiquei muito feliz. Uma já a mais novinha estava com 10 anos, 11 anos, uma coisa assim. E uma princesa, a menina dele, as 2. E aí a gente sentou para conversar. E ele disse assim: rapaz, você viu a minha filha caçula? Eu disse: vi. Comecei a lembrar da época de seminário e tal. Disse assim: você sabe que ela quase virou lésbica? Eu disse: não faço a menor ideia. Pois é. Quando minha filha tinha 5 anos, uma irmã, membro da minha igreja, minha ovelha, psicóloga, após um culto me chamou à parte e disse assim: pastor, o senhor teria um tempo para conversar comigo? Eu disse: sim, irmão, podemos conversar. Disse assim: olha, não se ofenda com o que eu vou lhe falar, eu apenas quero lhe ajudar. Hoje o senhor está percebendo como a sua filha está se tornando lésbica? Ela está desenvolvendo comportamento de meninos. E quando chegar à puberdade, ela vai, com toda certeza, virar lésbica. E ela começou a pontuar. Ele disse assim: mas o que você está vendo? Ele disse: olha só, ela não gosta de brincar com as meninas da igreja de bonequinha, de casinha. Ela quer brincar de skate, futebol. 5 anos. Ela não se veste como menina. Ela vem vestida sempre com calça jeans, bermuda de garoto, tênis mais masculinizado, e vem com um bonezinho virado para trás. E ela foi enumerando vários comportamentos dessa menina que eram masculinos. E ela disse: o Senhor sabe onde está o foco disso. Há alguma coisa na sua referência que está mal colocada. E aquele pastor, de uma forma sábia, porque muitos pastores: que é isso? Olha minha filha! Não, ele é um homem sábio. Ele agradeceu a palavra dela, sentou com a esposa, oraram, começaram a examinar essa questão, não conseguiram entender exatamente o que no comportamento dele tinha desenvolvido isso, mas era fato que a menina gostava mais de coisas de meninos do que de menina. Então eles tomaram uma decisão radical. Eles decidiram intervir como pais mesmo. Chamaram a menina e disseram: filha,
nós decidimos que nós vamos comprar um novo guarda-roupa para você. E vamos comprar, não é querer, vamos comprar um guarda-roupa com um monte de roupa de princesinha. E a menina ficou revoltada. Não, que ela não queria, ela queria aquelas roupas, que ela gostava daquilo lá. Disse, não, você não tem escolha, filha. Papai e mamãe decidiram que vão fazer assim. E mais, seus brinquedos nós vamos doar todos. Você vai começar a brincar com a sua irmã, com as meninas da igreja, não mais com os meninos. Ah, mas eu gosto. E ela chorou. E eles amorosamente, entenda? Não foi aquela conversa ríspida. Lembra dos 3 A's? Ele aplicou sem saber esses 3 A's. E aí, amorosamente, ele foi dizendo, não está certo, filha, você é menina. Você é a princesa que... Ok, nós falamos agora amor, afetividade e aprovação. Ok? Você é menina. E você é a princesinha do papai. E a hora que ele começou a falar com ela, ela começou a chorar. Ela se desarmou e chorou. E ele abraçou a filha. E quando ela se acalmou, ela em lágrimas perguntou para ele, mas você vai continuar me amando? E ele se surpreendeu com a pergunta. E ele disse, o papai ama você, por que você está me perguntando isso? E a menina em lágrimas disse, quando eu tinha 2 anos e meio, eu passei na porta do quarto de vocês. E você falou para a mamãe que você se sentia vazio porque não tinha um menino. Que você tinha esperado um menino quando eu ia nascer. Eu quis ser o menino que o Senhor não teve. Entenda, se isso me emociona relembrar essa história, você imagina para aquele pai. Ele chorou muito com ela. Ele pediu perdão pelo que ele havia dito. E procurou mostrar para ela que, independente disso, ele sempre a tinha tratado com muito amor. Ele começou a repassar a maneira como ele a tratava. E o medo dela é exatamente que ele mudasse esse comportamento amoroso se ela não fosse o menino que ele esperava. Então eu estou lá agora, a menininha tinha agora 11 anos e era uma princesinha. Você entende essa figura do pai? É o que eles estão dizendo. Uma última palavra, então, antes de eu colocar algumas questões bíblicas para você pensar. Lembre-se, diz o Nicolosi, o comportamento efeminado de seu filho é uma defesa contra a identificação com o papel masculino. Seu filho rejeitou esse papel. Você não pode acabar com essa defesa do menino, a efeminação, a não ser que forneça algo em substituição a isso. Portanto, a estratégia de tratamento é atrair o menino para o mundo masculino por meio de um relacionamento caloroso com o pai ou uma figura de pai, em vez de simplesmente eliminar as manifestações exteriores da feminilidade. O que você precisa fazer? Trazer o seu filho para o relacionamento com o pai. Ok, quando eu li isso, e a pesquisa do Nicolosi para mim foi a pesquisa conclusiva sobre essa figura paterna, eu pude ver aquilo que as minhas pesquisas bíblicas vinham me mostrando. Biblicamente, toda figura educacional na casa é paterna. E isso é um choque para a nossa cultura. Em lugar algum da Bíblia, a mãe tem o direito de educar os filhos. Ela é auxiliadora do seu marido e não a educadora. O grande problema
é que os nossos tradutores, quando traduziram a Bíblia, não sei por qual razão, se desonestidade, se medo de se comprometer com a cultura, não traduziram literalmente o que está tanto no texto hebraico quanto no texto grego. Eu quero te chamar a atenção para alguns textos. Deuteronômio 6, dê uma olhada. Deuteronômio 6, versículo 4 em diante, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, observe, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Você lê isso e pergunta: onde está o homem? Onde o tradutor não traduziu. Hebraico, quando você usa esse pronome tu, ele é muito claro quando é mulher e quando é homem. Quando é homem, ele sempre vai terminar o verbo com a expressão tá, que não é português tá, viu, Fred? Essa é a primeira palavra que o Fred amou aqui no Brasil. Tá. Tá resolve um monte de coisa. Tá. Mas esse tá em hebraico não tem a ver com isso. O tá em hebraico refere-se ao homem. Ahavta, amarás tu, homem, o Senhor teu Deus. Se ele quisesse dizer a mulher, ele diria ahavte, tu mulher. Não há em lugar algum nesse ensinamento a mulher. Quem deve amar ao Senhor de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento é o homem. Porque é ele que é a referência desse amor para a sua mulher, e ele é a referência desse amor para o seu filho. Quando chega então no versículo 6, ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração homem. Agora olha o versículo 7. Tu, atá, tu, homem, as inculcarás a teus filhos. Você percebe o que é educar na Bíblia? Não é apenas dar a instrução, é repetir a instrução, porque isso é difícil entrar na cabeça do seu filho. Nós nascemos em estado de pecado. Nós não amamos a Deus por natureza. Por natureza nós odiamos a Deus. E então o pai que ama ao Senhor precisa inculcar isso. A palavra hebraica, entenda, o hebraico ele é sempre imagens. O hebraico não tem conceito. É uma linguagem pictórica que nós chamamos. Então a imagem do verbo inculcar é alguém que abriu a cabeça do filho e foi colocando essas palavras até encher toda a cabeça do filho com essas palavras. E a quem cabe isso? Ao homem. Ele deve fazer isso inculcando. Ele diz: você deve falar isso, deve inculcar falando ao teu filho, assentado em tua casa, andando com o teu filho pelo caminho, ao te deitar e ao levantar. Você ainda deveria colocar sinais, porque entenda, amar a Deus é difícil. Seu filho, por natureza, assim como eu e você, ele ama a si mesmo. Ele é cheio de si mesmo. Ele quer a atenção do pai para ele mesmo. Meu pecadorzinho mais novo, você viu ontem quando a Dani falou que eu vou ser vovô, que eu era pai dela, e ele gritou de lá: não, ele é o meu pai. Nós somos assim. Em toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, eu quero olhar primeiro o Antigo Testamento, a figura da educação é paterna. Não existe lugar nenhum para a mãe. A mãe é auxiliadora. Não é de surpreender que as pesquisas mostrem que quando a mãe se envolve e toma a frente,
a porta do homossexualismo se abre. Porque a figura masculina, que é a referência tanto para o menino quanto para a menina, começa a ser mal construída. Eu poderia passar horas falando sobre a educação de filhos, sobre essa perspectiva na Bíblia, mas eu quero te mostrar apenas um texto no Novo Testamento, que repete a mesma ideia. Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Perdão, Efésios 6, não 5, 6. 6:1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. De novo, os tradutores não fizeram o trabalho direito, ou porque foram desonestos, e há isso no universo da tradução da Bíblia. Eu trabalho com tradução da Bíblia. Recentemente saiu uma tradução por uma editora, eles me mandaram de presente para eu avaliar, para ver se eu recomendaria ou não. E infelizmente ela não passou no meu crivo. Bateram até foto, tinha que mandar para a editora, né, porque eles selecionaram alguns exegetas no Brasil para essa avaliação, e ela não passou no meu crivo. Então eu sei que existem tradutores que são desonestos, e existem tradutores que estão comprometidos com a cultura, e eles não querem colocar como está lá, porque talvez a Bíblia não vá vender. Então deixa eu lhe mostrar um problema nesse versículo. Quando Paulo diz: filhos, obedecei vossos pais, ele usa a palavra grega gnosin, que se refere ao pai e à mãe. O filho tem que obedecer o pai e a mãe, porque isso é justo, é o primeiro mandamento com promessas e tal. Só que quando chega no versículo 4, Paulo diz: e vós pais. Ele não usa a mesma palavra gnosin, ele usa a palavra pater, que só se referia ao homem. E vós pais homens, não provoqueis vossos filhos a ira. Observe, existe um contrastivo em seguida, mais. O que é que isso significa? Muitos estão pegando isso para dizer assim: pai, você não pode provocar o seu filho a ficar irado, ficar chateado, ficar aborrecido. Mas não é isso que o texto está dizendo. A palavrinha mais indica qual é o lado da moeda que estava sendo discutido na ira. Quando ele diz: mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, o que é então não provocar a ira nos filhos? É não provocar a ira dos filhos contra Deus. Pais homens, Paulo está dizendo, tem o poder de provocar a ira do filho contra Deus. Isso aqui é o que eu estou encontrando em meus aconselhamentos com homossexuais. Vocês ouviram o testemunho da Dani? Quando ela viu a cena de adultério do pai, ela não apenas passou a odiar o pai dela, ela passou a odiar Deus. Mas ela precisava encontrar algum caminho. Ela mencionou alguns aqui, mas ela não contou que ela foi bruxinha também. Essa menina se envolveu com a Wicca. É forte, essa irmã foi liberta sem a paz. Precisa, mano. É o poder do evangelho mesmo. Né, irmã? Ela até tem uma tese bem interessante, que eu espero que meus filhos não sirvam para a tese dela. Né? Ela tem a tese de que todo filho de pastor é atribulado. Né? Então o Jordan é um filho de pastor também, está dentro da tese dela. Até aqui Arthur está indo bem. Né? Meu filho Arthur está indo bem. Davi, mesmo irado como ele é, você pode ver e andar com a gente, ele é um menino obediente. Nós temos aprendido a ensinar de forma diferente, ensinar de acordo com personalidades diferentes os nossos filhos. Entenda? Não estou dizendo que eu vou conseguir terminar a travessia. Já atravessamos uma boa parte do Arthur. Falta uma outra parte ainda. Estou em oração e pedindo a Deus sabedoria. Eu tenho sido cobrado por Deus e também pela minha esposa, porque a esposa é auxiliadora, lembra? Sobre outras questões que eu preciso encaminhar. A fase, Arthur está entrando na adolescência. Ele é um pré-adolescente já com a cabeça de um adolescente. Então nós estamos trabalhando algumas coisas. Mas a grande questão é:
Em todo lugar da Bíblia, você pode anotar isso. Você pode pegar e consultar comentários bíblicos, porque sua tradução não vai te dizer isso. Pelas razões que eu te disse. A educação dos filhos cabe ao homem e não à mulher. Você acha que é coincidência que o número de homossexuais esteja aumentando na nossa cultura à medida que o feminismo avança e o papel do homem é desprezado na igreja? Não é coincidência. Como você viu na palestra da Dani ontem sobre feminismo, um dos ataques centrais do feminismo é desconstruir a imagem masculina. Essa imagem que a Bíblia diz que cabe ao homem e não à mulher. Quem é que tem educado os nossos filhos? Por onde eu ando é a mulher. Por quê? Porque o homem fugiu da sua responsabilidade. Uma coisa que eu disse para a Josi quando ela estava grávida do Arthur, do nosso primeiro filho, numa conversa, entenda, tranquila, né? Quando eu falo, o pessoal pensa que eu fui lá todo com ela. Eu disse para ela, como é que eu chamo a Josi, Dani? Coração. Eu disse, coração, deixa eu te dizer uma coisa. Quando esse garotinho que estiver na tua barriga nascer, quem educa sou eu. A instrução da vida dele é minha. Você é minha auxiliadora. Você não tem o direito de se meter na educação dele, porque a Bíblia não te dá esse direito. Eu educo, você me auxilia, e esse é o papel certo. Então, quando eu vejo o que está acontecendo na educação dos meus filhos, eu vejo como isso tem sido muito tranquilo. Josi compreende bem isso. Às vezes ela sofre porque ela acha que eu deveria agir de uma forma X, Y, Z. Às vezes ela sofre porque ela acha que eu deveria agir já de imediato, e às vezes eu entendo que não. Mas ela compreende que quem educa sou eu. Porque essa figura masculina está bem clara na nossa casa. Nós ensinamos isso na nossa igreja. Tanto é que é uma brincadeira na minha igreja, que é a figura do macho alfa. E o da Dani é mais ainda, né? O Jean ele é o referencial na nossa igreja do macho alfa lenhador. Olha como é que ele se veste, a barba que ele tem. Isso porque ele não está com aquele suspensório dele aqui que parece lenhador vindo da floresta, né? Então ele é a nova categoria, o novo selo de macho na minha igreja. É o macho alfa lenhador. Agora observe, a Bíblia insiste nessa figura masculina. E a gente está acompanhando o mundo e destruindo isso. As mulheres estão tomando lugar na liderança da igreja. Quem ensina nossos filhos são mulheres na sala das crianças, e não há figura masculina nessa sala. As nossas escolas públicas, particulares, estão cheias de professoras, e não temos professores homens. É minoria. Eu trabalhei numa escola conceituada do Brasil, chamada Pueridomos Escolas Associadas. Eu era professor de história dessa rede. Só tinha eu de professor masculino na escola. Quando chega nas datas de comemoração da igreja, você pode ver Dia das Mães. Rapaz, é uma festa. É presentinho para a mamãe, é almoço especial para o dia da mamãe. Dia dos pais, faz a criança assinar um cartãozinho e o papai te ama. Entenda, irmãos, isso aqui é uma grande realidade de como a igreja está destruindo a figura do pai. A Bíblia insiste nisso. E o que é que as pesquisas homossexuais estão mostrando? Todas, sem nenhuma exceção. A figura desconstruída do pai está por trás do homossexualismo. Não tem exceção. A igreja precisa voltar a princípios bíblicos do sacerdócio familiar. O sacerdote da casa é o homem, não é a mulher. A mulher não tem que chamar o homem para orar, ler a Bíblia, não tem que fazer nada disso. Se o marido não está fazendo, ela tem que ir lá chamar a atenção dele como auxiliadora. Você não está cumprindo seu papel como sacerdote. É isso que é ser auxiliadora.
É mostrar para ele onde ele está falhando e chamá-lo à responsabilidade. E principalmente na educação do filho. Observe uma outra coisa em Efésios, que eu acho interessante, nosso tempo está acabando. Quando Paulo está falando de uma vida cheia do Espírito Santo, ele terminou no versículo 18 a 21, dizendo que nós não deveríamos nos embriagar com vinho, mas deveríamos ser enchidos do Espírito Santo, que é outro erro de tradução na nossa Bíblia, que ela diz enchei-vos. O problema é que em grego o verbo está na voz passiva. É um imperativo na voz passiva, sede enchidos e não enchei-vos. E aí ele começa a mostrar o que significa ser cheio do Espírito. A última característica, versículo 21, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é uma característica de uma vida cheia do Espírito, a submissão mútua. Versículo 22, não existe a palavra submissa. E mulheres, sejam submissas ao marido. O que existe é uma frase grega, dessa forma como? Sujeitando-vos uns aos outros, a mulher sujeita-se ao marido pela obediência. Versículo 25, e maridos da mesma forma, é isso que está escrito em grego, da mesma forma como, sujeitando-se, sujeite-se a sua mulher pelo amor. Então as mulheres são submissas pela obediência e os maridos pelo amor. Quando Paulo termina esse discurso, observe então no versículo 33 o que ele diz: não obstante vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Por que ele diz respeite o marido? Porque homens sentem a necessidade de serem respeitados. Adivinha de quem o menino busca o respeito? Do pai. Ele quer a aprovação do pai. Não importa quanto a mãe ame, quanto a mãe faça por ele, ele quer a aprovação do pai. Deus me deu uma grande bênção. Recentemente, eu estou aconselhando um homem. Hoje ele tem 51 anos, teve 3 maridos. Ele está quase parecendo com aquela mulher lá de João 4. E o que tu tem hoje não é teu marido. E do terceiro, ele se divorciou, mas adotaram uma criança. Então ele me procurou. Ele tem 28 anos de vida assumida homossexual. A vida dele estava num momento muito conturbado desse divórcio. E ele fez 6 sessões comigo. E devido a essa tribulação toda que o afundou mais ainda no pecado sexual, do homossexualismo, ele não conseguia fazer as tarefas que eu passava, ele ficou com vergonha e decidiu abandonar. Há 2 semanas atrás eu estava chegando na minha igreja para fazer aconselhamento e eu só ouvi alguém gritando, pastor. E aí quando eu olhei era ele. Ele tinha ido levar o filho no médico e ele estava com um sorriso grande e ele disse, hoje quando eu saí de casa para trazer meu filho ao médico, eu orei a Deus pedindo que eu pudesse encontrar com o Senhor na igreja. E aquele não era dia de atendimento meu. E ele disse assim, eu estou muito feliz porque eu encontrei o Senhor. Toda aquela fase de tribulação acabou. E eu estou pronto para voltar. E eu quero que o Senhor me ajude novamente. E eu fiquei muito feliz. Porque entenda, quando alguém desiste do processo de aconselhamento, é o tempo que mais eu gasto orando pela vida dessa pessoa. Eu sei que uma batalha espiritual de fato foi travada. E que, às vezes, aparentemente, Satanás venceu. E eu tenho visto o Senhor mostrar que não. Esse homem me contou a seguinte história quando eu estava investigando um pouco a vida dele. Ele era filho de uma família de 11 filhos. O pai dele era pedreiro. E você sabe aquele ditado no Brasil que diz que casa de ferreiro espeto de pau? Via de regra, casa de pedreiro é muito simples. E a casa dele era uma casa muito simples. Era dividido por uma cortina, o quarto do pai e dos filhos. E muitas vezes ele viu ato sexual do pai com a mãe. E mais, ele viu várias vezes o pai bater na mãe. O pai chegava bêbado e espancava a mãe.
Mesmo assim, ele cresceu com um desejo de admiração do pai. E então, como ele era um dos menores, às vezes ele ia ajudar o pai no trabalho. E a ele, uma irmã dele. E ele se esforçava de tudo que é jeito, mas ele era atrapalhado e acabava fazendo algumas coisas erradas. E o pai dele acabava esculhambando com ele e dizendo que a irmã dele era mais homem do que ele. Os irmãos, por causa do jeito mais sensível dele, chamavam ele de mariquinha. E ele passou a vida tentando ganhar a admiração do pai. Até que um dia ele foi abusado duramente sexualmente, aos 8 anos de idade. E não houve ninguém para protegê-lo. Ele passou a infância e a adolescência dele sendo abusado sexualmente, inclusive por tios. Mas tudo que ele queria era a admiração do pai. Então ele, já com 18 para 19 anos, ouviu pela primeira vez uma palavra do pai perto da morte: que ele era o filho mais bonito que o pai havia tido. Pouco tempo depois o pai morreu. E ele se entregou à vida homossexual. Paulo está dizendo que os homens precisam de respeito. E biblicamente esse respeito vem da figura do pai. O que as mulheres precisam? Serem amadas. E de onde vem o principal foco do amor para a mulher? Do homem. Do pai. É por isso que tanto o homossexualismo masculino quanto o feminino se encontram na ausência quebrada do pai. Meu tempo está encerrando, eu não tenho mais tempo de te dizer algumas coisas, mas eu quero te dizer algumas coisas práticas. Primeiro, pai, assuma o seu papel na educação do seu filho. Você é a referência. Niccolò dá algumas dicas bem interessantes de algumas coisas que você precisa fazer para que teu filho afirme a identidade dele como homem. Então, apenas algumas dicas. Primeiro, ele diz: é muito bom quando pais e filhos brincam de briga, lutinha. Ele diz que essa agressão física aparente rompe a timidez e o acanhamento do menino, mostrando para ele a sua identidade de fato. Ele diz que o objetivo desse tipo de comportamento, de relacionamento, é encorajar um pouco do menino selvagem que tem no seu filho e que às vezes está acanhado. No caso do Davi, eu tenho que conter. Eu não preciso estimular o menino selvagem. É natural dele. Ontem terminou aqui e disse assim: papai, vamos brigar. Eu vou brigar. O Arthur, não, o Arthur era mais tímido. Mas eu lembro que quando o Arthur começou a se soltar, foi exatamente brincando de proteger a mãe dele. Ele tinha ciúme, como todo bom filho, e quando me aproximava de Josi, ele vinha para cima de mim para proteger a mãe dele, e eu estimulava. É isso aí, cara, tem que defender a sua mãe. E aí eu provocava. Aí ele vinha bater em mim, entenda, eu sempre perdia. E eu sempre vou perder para os meus filhos, porque eu quero que eles entendam esse papel. É interessante que mães, quando vê seus filhos brincando, ai, que brinca essa brincadeira agressiva, você está fazendo do seu filho um gay. Isso aqui é comportamento de homem. Você entende por que a mulher não tem que se meter? Porque você não entende esse universo masculino. Não se meta. Se meta se seu marido quiser sempre ganhar do seu filho. Aí seu marido tem problema sério de ir à competição, então teu marido precisa de ajuda. Porque um pai que está educando, ele sempre vai perder. Deixa eu te dar uma dica de um livro fantástico sobre isso, bíblico, sobre esse assunto. Futuros Homens.
Douglas Wilson. O Wilson vai te ensinar a como educar um menino para ser homem. Só um exemplo que lendo esse livro me impactou bastante. Ele falando que um dos erros comuns é a gente não perceber no pecado as virtudes que podem estar envolvidas. E aí nós matamos o filho por causa do pecado e esquecemos de realçar a virtude. Então ele dá um exemplo. A mãe, como uma boa educadora, quando o pai chega do trabalho, comunica o que o filho fez de errado. O papel dela é exortar o filho durante o dia, e se ele não obedecer, apenas dizer: eu vou ter que comunicar ao seu pai. Então ele conta, o pai chega do trabalho, a mãe olha e diz: olha, seu filho hoje estava pulando do beliche no sofá e não me obedeceu como eu mandei ele parar. Um pai tolo, diz o Douglas Wilson, vai chegar lá, vai chamar o filho e peia no moleque porque ele não obedeceu a mãe. O que esse pai tolo não percebeu? Está errado o comportamento do filho. Ele desobedeceu a mãe, ele também estava se arriscando, mas por trás disso, para esse moleque pular de um beliche no sofá, ele tinha que ter muita coragem. Um pai sábio saberá dizer ao seu filho quão corajoso ele era por fazer o negócio daquele, e que isso era uma virtude, mas que ele usou essa virtude de forma errada e pecaminosa. E então ele instruiria o coração do filho. Ele não ia dizer para o filho deixar de ser corajoso. Então esse livro vai te ajudar muito. Uma outra coisa que o Nicolosi diz que é muito legal na infância, entenda, é o pai tomar banho com o seu filho. O pai tem que ter essa experiência de tomar banho nu com seu filho, para que o seu filho veja desde cedo essa identidade masculina. Com quem geralmente que o menino toma banho? Com a mamãe. Ele não consegue ver que o igual a ele é o pai, não é a mãe. Está tudo errado. Agora é óbvio que com o menino o pai não vai tomar banho. Nesse caso é a mãe. Entenda, é a referência da sexualidade. Terceira dica do Nicolosi: viagens apenas de pai e filho. Você fala isso para algumas mulheres, elas entram em desespero. Como que eu vou deixar viajar com esse homem? Você percebeu o que você acabou de fazer? Ele é bagunceiro em casa, ele não presta atenção. Ela começa a fazer crítica ao marido na frente do filho. Você quer que esse menino cresça com que referência? Não, pais e filhos têm que sair mesmo, eles têm que ter os momentos deles. Para viajar junto, para jogar bola sozinho, ou para fazer outra coisa. Eu não gosto de futebol, por exemplo. Eles têm que ter o momento deles. Quarto, na hora de dormir, o pai deve ser a última pessoa a puxar a coberta para ele dormir. Não é a mãe. Meu filho Arthur, ele tem 11 anos. Agora já tem um rodízio. Mas no início, ele chegava para mim e só para mim dizia: papai, o senhor pode me colocar na cama? E toda noite eu ia colocar a coberta nele. E toda noite, até hoje. Só que eu acho que ele está vendo que eu ando muito cansado, ele agora tem pedido para a mãe também. Eu não estou brincando, é sério. O senhor pode me colocar na cama e eu coloco a coberta nele, e eu oro com ele, e eu dou um beijo nele toda noite, digo: filho, eu te amo. Eu dou um grande abraço nele toda noite. Você compreende? A referência dele de homem sou eu. Ele não tem que ter referência da mãe dele. E para a menina, o pai é a referência, porque a mulher quer ser amada, e a referência dela é o homem. É por isso que tem um monte de mulher lésbica. Lembra a frase daquela ativista feminista que a Dani colocou? Que as mulheres estão se tornando os homens. Como é que é? Os homens? Com quem queríamos casar. Elas não estão atrás de mulher, gente. Elas estão atrás de homens. Só que essa imagem está destruída. Então elas estão projetando isso para outras mulheres. Elas estão confundindo o amor com sensualidade e sexualidade. Elas estão confundindo o amor com toque que elas esperavam do pai e que não receberam.
que esperavam de um homem que abusaram delas sexualmente. Elas esperam a figura do homem, do pai. Se você tem filhos pequenos, teus filhos estão desenvolvendo trejeitos femininos, lembre-se, isso não é homossexualismo. Homossexualismo tem a ver com desejo sexual. Até a puberdade, teu filho não tem desejo sexual, então ele não pode ser homossexual. Mas isso está indicando para você que a referência educacional está toda errada na tua casa. E você precisa assumir o seu papel. Deus colocou sobre você, homem, a responsabilidade de dar o norte, a direção do teu filho e da tua filha. Você, mãe, tem que parar de se meter na educação do teu marido. Se ele não está sendo bíblico, chame-o à parte, conversem biblicamente. Mas é ele que tem que instruir. Nunca desconstrua a imagem do seu esposo, do pai daquela criança. Não importa se ele te abandonou, deixou, não interessa. A imagem masculina tem que ser preservada. A Bíblia toda nos reflete sobre isso. Se você quiser entender um pouquinho mais qual a centralidade da figura paterna, assiste o vídeo que a Dani falou para você, que foi o eixo que eu trabalhei com ela. O que é normal no estudo de caso do homossexualismo. Lá você vai entender como que a figura do pai é a imagem plena da figura de Deus. Não é a mulher. E lá tem todo um gráfico para você entender a partir da Trindade isso daí. E aí você entende, biblicamente, de acordo com a teologia bíblica, por que essa figura do homem é tão central. É o homem que é chamado para refletir a imagem de Deus para os seus filhos. A mulher não tem como fazer isso. Deus não dotou a mulher da capacidade de refletir a imagem de Deus para o filho. Somente o homem. Então assista esse vídeo lá no YouTube, o que é normal sobre isso, e aí você vai entender um pouquinho mais. Por isso que num processo de aconselhamento com crianças, dependendo da idade, eu não trato. Eu trato os pais. Não adianta eu querer falar com essa criança. Ela tem problema com a figura paterna e talvez com essa figura que a mãe está construindo também. E Deus tem me dado a graça de ajudar algumas famílias já a reconduzirem seus filhos ao padrão normal da sua sexualidade. Então, fica a minha dica e instrução bíblica para você sobre esse assunto. Você que é pai. Se você achar esse livro do Nicolosi, será muito útil sobre comportamento, não sobre Bíblia. Sobre Bíblia, pelo menos alguns livros: Pastoreando o Coração da Criança, Instruindo o Coração da Criança, Ted Tripp. Inclusive Ted Tripp vai estar em Brasília ano que vem, acho que não falha a memória, em fevereiro, na Igreja Presbiteriana de Brasília. E Filhos Irados e O Caminho para o Filho Andar, de Lu Priolo. Pelo menos 4 excelentes livros para você aprender a entender, interpretar teu filho e aplicar corretamente a Bíblia a ele. Sabe o que é que mais me surpreende? É que quando a gente está vendendo esse tipo de livro, adivinha quem compra? Mulheres. Homens que ainda não se converteram, não se preocupam em estudar o que precisam saber para educar seus filhos. Mulheres compram esses livros. Homens, gastar dinheiro, comprar livro, mas eles não se preocupam em gastar uma fortuna para comprar o carro do ano. São preguiçosos e não tem nenhuma preocupação ou amor em condenar seus filhos ao inferno com esse tipo de comportamento. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Senhor, o que temos recebido da Tua Palavra é algo muito sério. O que nós, Teu povo, temos feito com a Tua Palavra é vergonhoso. Nós não temos, de fato, amado ao Senhor e obedecido à Tua Palavra.
Razão pela qual temos visto proliferar, não é só no mundo, o comportamento homossexual. É na tua igreja. Pais, homens despreparados para serem pais, sacerdotes do seu lar. Pais despreparados que sequer têm vontade de se preparar para serem de fato homens nas suas casas. E com isso, permitimos que prolifere o feminismo dentro da própria igreja, onde mulheres desrespeitam seus maridos e tomam o lugar deles e não percebem o mal que também estão fazendo. Nessa noite, permite, ó Deus, que pelo menos aqueles que estão aqui ouvindo essa palavra se convertam a Ti em seus comportamentos e saiam daqui comprometidos em serem pais bíblicos para a sua casa. Que nossas irmãs saiam daqui comprometidas em serem mulheres bíblicas que respeitem seus maridos, para que a autoridade do Senhor seja manifesta em seu lar. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus te pedimos.